noite, eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do Poder. Você vai saber aqui os números sobre o mercado de trabalho divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada. E o Poder Judiciário mobilizado em torno da decisão que deve ocorrer amanhã a respeito do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. Tudo isso você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o nosso noticiário de hoje falando de mercado de trabalho. Eu vou falar sobre isso com a Jéssica Gonçalves, lá nos estúdios da Rádio Nacional. Jéssica, boa noite. E olha, parece que os números divulgados dizem que o número de ocupados cresceu em relação aos menos escolarizados, né? Isso, pelo menos, parece ser positivo. Boa noite, Mari. Pois é, um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, divulgado hoje, mostra que o mercado de trabalho vem se recuperando nos últimos meses. Segundo a pesquisadora do Instituto, Maria Andréia Lameiras, o tombo no mercado foi grande durante a crise, mas as chances de recuperação são boas. Para ela, os efeitos da recessão sobre o desemprego foram muito fortes, mas já há uma recuperação que pode ser vista ao comparar os primeiros meses de 2018 com o mesmo período de 2017. A taxa de desocupação recuou no último trimestre, principalmente entre trabalhadores com ensino fundamental e médio. A queda na taxa foi de 24,2% para 20,4%. Entre os jovens de 18 a 24 anos, a taxa de desocupação caiu de 28,8% para 25,3%. A queda desse índice pode sim ser vista também entre as mulheres, saindo de 15,8% para 13,2%. O estudo traz ainda outros dados e mostra que os maiores aumentos salariais foram recebidos pelos homens, pelos trabalhadores com ensino médio incompleto e pelos moradores da região norte e nordeste do país. Mariana. Obrigada, Jéssica Gonçalves. A gente volta a se falar ainda hoje, mais tarde um pouco, mas agora eu vou falar antes com a Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil, porque, Carolina Pimentel, finalmente as comissões permanentes aqui da Câmara dos Deputados foram instaladas. A gente também teve votações importantes hoje aqui. Comenta pra gente. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Bem, como você falou, né, as comissões começaram a ser instaladas, né, 2 meses depois do início do ano legislativo. A Câmara dos Deputados iniciou hoje o processo de escolha dos membros e dos presidentes das 25 comissões permanentes da Casa. Uma das primeiras instaladas foi a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, por onde passam todas as matérias em análise na Câmara. A CCJ vai ser presidida pelo deputado Daniel Vilela, do MDB de Goiás, indicado pela maior bancada da Câmara e que foi eleito hoje com 51 votos. Os líderes de cada partido têm direito a indicar membros e os presidentes das comissões conforme o tamanho da sua bancada na Câmara. Além da CCJ, outras comissões foram instaladas hoje, entre elas estão a de Meio Ambiente, Seguridade Social e Família e Educação. E olha, o Congresso Nacional derrubou agora há pouco o veto do presidente Michel Temer ao projeto que institui o refinanciamento dos débitos de micro e pequenos empresários, o chamado Refis das micro e pequenas empresas. Os parlamentares mantiveram a legislação aprovada no fim do ano passado, foram 346 votos na Câmara e 56 no Senado. Com a rejeição desse veto, os empresários vão ter mais tempo, né? Vão poder alongar aí o pagamento das dívidas que tem com a Receita Federal. Apesar de ter vetado o projeto, o presidente Michel Temer já tinha se manifestado favorável à derrubada do próprio veto. O Refis concede descontos de juros, multas e encargos com o objetivo de facilitar e parcelar o pagamento dos débitos de micro e pequenas empresas. Volto com você, Mariana.
Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, sobre esse projeto do Refis aí, cujo veto foi derrubado hoje aqui no plenário da Câmara, né, derrubado pelo Congresso Nacional, esse projeto já vinha sendo discutido, a derrubada desse veto já vinha sendo discutida há algum tempo, né? Inclusive na última sessão do Congresso Nacional já havia ali a perspectiva de que esse veto pudesse ser colocado em votação. Não foi colocada naquela oportunidade para que houvesse, então, uma negociação maior com o governo a respeito desse assunto, mas o presidente do Eunício Oliveira, desde então, já vinha defendendo que esse veto fosse derrubado. O Eunício Oliveira disse que ele sempre se posicionou contrário a esse tipo de refinanciamento, mas que não era possível fazer essa negativa justamente para os micro e pequenos empresários. Hoje, ele voltou a falar sobre esse assunto. Vamos acompanhar o que ele disse. É injusto, do meu ponto de vista, que a gente faça aqui 17 refis e não inclua os micros e os pequenos, que obviamente dificilmente tem defensores que venham de fora para dentro do Congresso defender esses pequenos. Pois é, e esse assunto, né, então, do refinanciamento também foi tratado pelo presidente Michel Temer. Como eu disse, essa questão foi negociada com o governo, inclusive aqui na Câmara, aqui no plenário da Câmara, né, o líder do governo encaminhou a favor da derrubada do veto, porque era uma questão que já estava discutida ali com o Palácio do Planalto. E hoje, o presidente Michel Temer, então, fez uma reunião, tratou sobre esse assunto lá no Palácio. A Daniele Popov, né, Dani? Boa noite. É quem vai trazer as informações sobre isso pra gente. Oi, Mariana, boa noite. Pois é, num evento realizado agora há pouco no Palácio do Planalto, o presidente do Sebrae, Guilherme Afife Domingos, fez um histórico do encaminhamento do projeto de lei do Refis. Ele lembrou que o Congresso, por unanimidade, aprovou o Refis das pequenas empresas. Nesse meio tempo, o governo alertou que não havia previsão orçamentária e o projeto sancionado levaria o presidente Michel Temer a incorrer no crime de responsabilidade fiscal. Ao invés de enviar uma nova lei, segundo a Afife, foi negociado aí o anúncio da derrubada do próprio veto do presidente Michel Temer. Temer afirmou em discurso que a sanção geraria um crime de responsabilidade e iria de encontro à Constituição no sentido de priorizar micro e pequenas empresas. Ele afirmou que a micro e pequena empresa é geradora de empregos e emprego é o que o país mais precisa nesse momento. Temer finalizou seu discurso pedindo que os parlamentares presentes lá no evento saíssem do Planalto em direção aí ao Congresso para ajudar na derrubada do veto. Hoje, segundo o presidente do Sebrae, mais de 600 mil empresas serão beneficiadas com essa aprovação, com a derrubada do veto. E o impacto orçamentário vai incidir só em 2019, segundo a Afife. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. E olha, hoje também, além dessa agenda aí no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer participou de um ato de filiação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ao MDB, partido também do presidente Michel Temer. Esse evento aconteceu na sede do partido aqui em Brasília. Foi um ato ali da filiação de Henrique Meirelles, que ainda esta semana, provavelmente na sexta-feira, deverá deixar, então, o Ministério da Fazenda com a intenção de ser candidato nas próximas eleições de outubro. Então, por isso, ele precisa deixar o Ministério da Fazenda. Até sexta-feira, um novo nome para o Ministério deverá ser anunciado pelo governo. Esse nome ainda não foi definido até o momento, mas Henrique Meirelles já fez hoje, então, essa filiação e falou sobre essa intenção de se candidatar nas eleições de outubro. Acompanhe o que ele disse. Eu tenho um projeto de candidatura a presidente. Agora, entrando no partido, vamos discutir aí quais são os próximos passos e, evidentemente, qual é exatamente a melhor composição partidária, visando a evitar que o Brasil volte a ter políticas populistas, políticas oportunistas, políticas que levaram o Brasil à maior recessão da história. O importante é nós garantirmos essa direção e o importante é que isso tenha um sucesso eleitoral neste ano.
Henrique Meirelles, que disse também nesse evento que as negociações em torno dessa candidatura ainda estão em andamento com o MDB, né, antigo PMDB, mas foi bem recebido no partido. O partido anterior de Henrique Meirelles, PSD, também divulgou uma nota hoje dizendo que foi muito honrado em tê-lo em seus quadros, desejando boa sorte a ele em seu novo partido. Bom, vamos então agora mudar de assunto. A gente vai a São Paulo falar com a Vanessa Casalino, porque, Vanessa, você tem informações para a gente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que divulgou hoje aí em São Paulo números a respeito de um programa que visa reduzir o número de cesarianas, né? Boa noite. Boa noite, Mari. Boa noite a todos. A parceria entre a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e o Hospital Albert Einstein tem por objetivo identificar modelos de atenção ao parto e ao nascimento capazes de reduzir o número de cesarianas desnecessárias. Participam do projeto 127 hospitais e 62 operadoras de planos de saúde. A segunda fase do projeto teve início no começo de 2017. Neste período, e considerando os 90 hospitais que estão cumprindo com todas as atividades obrigatórias, houve um aumento de mais de 6% no número de partos normais. Já quando se leva em conta os 63 hospitais que aderiram ao projeto na segunda fase, o aumento é de 8%. A iniciativa é importante porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, há uma epidemia de cesáreas desnecessárias no mundo. Aqui no Brasil, mais da metade dos bebês nascem por meio de cirurgias. A OMS recomenda uma média entre 10% e 15%. E ainda de acordo com a organização, quando não há indicação clínica, a cesárea traz riscos. Aumenta em 120 vezes a possibilidade de problemas respiratórios do recém-nascido e triplica o risco de mortalidade materna. Na rede particular, a situação é ainda mais crítica. Em média, 8 em cada 10 bebês nascem por meio de cirurgia, Mariana. É uma realidade aí bem típica do Brasil, né, Vanessa? Em outros países do mundo não é tão comum, tão expressivo assim o número de cesarianas. Obrigada, Vanessa Casalino. Olha, de saúde a gente muda agora para educação. Eu volto a falar com a Daniele Popov, lá na redação da TV Brasil. Dani, você tem informações para a gente a respeito da entrega hoje que foi feita pelo ministro da Educação da nova Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio, né? Isso mesmo, foi feita hoje à tarde essa entrega e com o texto da Base Nacional Comum Curricular, o Conselho Nacional de Educação vai levar esse material para discussão junto à sociedade. A base vai permitir a implementação da reforma do ensino médio, que tem como ponto central a flexibilização dos currículos. Assim que for aprovado, o documento vai nortear os currículos dessa etapa escolar e também servirá como referência para a formação dos professores do ensino médio, para os livros didáticos e até para as avaliações. O compilado é organizado por áreas de conhecimento, como matemática, ciências da natureza e ciências humanas. O documento assegura que todas as escolas do país, sejam públicas ou privadas, desenvolvam com seus alunos as mesmas habilidades e competências essenciais. No entanto, a base não é currículo, que são aí os currículos de responsabilidade das redes de educação e das escolas. A Base Nacional Comum Curricular acompanha os preceitos da reforma do ensino médio, que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Michel Temer em fevereiro de 2017. A nova lei flexibilizou a estrutura curricular do ensino médio e determinou o aumento da sua carga horária de 2.400 horas para 3.000 horas. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. No próximo bloco, a gente vai falar aí das declarações a respeito da possibilidade de prisão após segunda instância e também, claro, interligado a isso, o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, marcado para amanhã no Supremo Tribunal Federal. A procuradora-geral Raquel Dodge falou sobre isso, o ministro Gilmar Mendes também. A gente vai trazer tudo aqui para você daqui a pouquinho. A gente já volta.